Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, senhora. Sim, então tá bom. Vou admitir o pessoal, tá bom? Ai, meus amores todos. Oi, Pro. Oi. 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 Oi, Pro. Oi, amores. Sora! Tô admitindo o pessoal, tá? Oi, Gu. Ô, senhor, por que você colocou 8 horas, senhor? Ah, não fui eu, não. Foi a Márcia e o Felipe. Coloca de tarde, gente. É, pra gente... É, para quem tem aula à tarde, é mais difícil, né? Ô, senhor, vocês quebraram nós. A gente tem aula 8 Não, Sora, eu sempre tive aula da manhã. 10 horas, 11 horas e 2 horas da tarde. Por que eu faço as pernas? Não, amiga. Ah, semana que vem já é separado. Amores, vocês têm muitas aulas. Aí não pode, não tem como não ser cedinho. Tem que ser super cedo. Vocês têm aula hoje a manhã inteira? Sim. Sim. A gente tem às 8 horas, às 9, às 10, às 11 e às 2. Isso. Ô, senhor, só se para fosse 8 horas da almoçar. manhã, podia ser 8 horas da noite, né? Não, 8 horas da noite eu tô trabalhando na outra escola. Que triste. Como a vida é triste. Mas, gente, Eu se sempre vocês estudei de tivessem manhã. tempo... Oi? É a minha primeira vez. Eu sempre estudei de manhã, Mas agora você tá tarde. mas eu, na minha antiga escola, eu estudei de manhã. Ah, bom. Mas, ó, se vocês estivessem na escola, o pessoal da manhã, vocês iam estar acordados faz tempo, hein? Isso que é mais triste ainda. Ora, eu tô acordada até desde 6h30. Então, eu também, eu Minha mãe acordei super acordou cedo. 7 horas. Minha mãe me acordou 7 horas. Eu Oi. acordei sozinha. Tenho só um link, é para todas as aulas? Esse link é para todas as aulas. Como vocês vão fazer? Depois, no finalzinho, eu vou explicar de novo, me lembrem. A hora que acabar a minha live, vocês vão sair. Vou encerrar e a gente vai sair. Vocês vão entrar de novo, entendeu? Mas por quê? Porque para vocês entrarem na sala, vocês precisam ser admitidos. Tá vendo que eu estou admitindo todo mundo? Uhum. E vai trocar o professor. A sala é a mesma. Troca o professor. E aí eu vou sair, o outro professor vai logar na mesma sala. E aí, a hora que vocês entrarem no mesmo link, o professor vai admitir vocês. Então, a hora que eu encerrar, vocês vão sair. Aí vocês vão ter uns 10 minutinhos para ir no banheiro, tomar uma água, comer alguma Dá uma coisa. cochilada. Oi? Dá uma cochiladinha. Uma cochilada. Aí, quando der 9 horas, vocês entram de novo. Entenderam? Vai chegar mais gente, se o povo acordou. É, eu tive que acordar, né? Eu tomei um susto, porque Entrar no ritmo agora. eu acordei 7 horas. Eu tava acordando meio dia. 7 horas. Eu não sabia Era uma se tinha beleza. live. Voltou tudo ao normal agora, gente. Voltar a estudar, acabou férias. Vai ter aula, vai ter Não, professora, não lembra, não. Tá vendo?
Eu tô vendo. Bom dia. Eu tô estudando tanto que eu quero que as provas cheguem logo pra eu parar de estudar. Tô estudando o dia inteiro. Vou ter atividade toda semana. Meu roteiro de estudo tá até grifado pra eu saber quais são os dias que tem. Muito bem, é isso mesmo. E se organizar. Gente, pro. Conseguiu entrar? Conseguiu, tá certo? Será que vai vir mais gente? Espero. Ó, que fofura. Pro, eu tô fazendo aqui na cama mesmo, porque tá um frio que você não tem noção. Eu tô Eu fazendo coloquei Eu tô de moletom. blusa, ó, eu tô de uniforme. E ainda eu que tô na serra, Pro. Eu moro Eu tô na de serra. uniforme, mas eu tô de blusa. Eu tô em frente com a serra que tá muito frio, só que eu tô de moletom, porque eu não quero ficar na cama. É ruim, é muito mole. E eu não posso ficar na cama por causa que ela tá desmontada. O Samuel tá com calor. Escola. Imagina a serra como vai tá, Pro. Eu acho que eu tô com frio mesmo. Vai por blusa. Ah, pode ser então. Vamos tentar uma chuvinha gostosa pra dormir. Né? Noite. Nem tem chuva. Aqui onde eu moro também é muito alto. Venta muito, aí faz frio. Eu moro no 14º andar, tá muito frio. Nossa, eu é Pronto, uma descida, mas enorme, assim. Se você ir de bicicleta, você não volta mais. Ali, filho. Então, saiu. Não tinha internet. Pessoal. Mas essa é de história, não é? É, mãe. Mas você vai ter uns 10 minutinhos para procurar. Amores. Eu esqueci meu óculos. Não vai chegar mais ninguém, né? Pro, eu vou entrar com o computador pra ficar mais fácil de ver. Tá bom. Eu vou olhando aqui, eu vou admitindo todo mundo. Olha, Oi, quem me chamou? vai fazer o resumo do livro ou vai pegar um novo livro? Pronto, vai começar um novo livro. Vai fazer revisão do livro. Eu fiz um PowerPoint. E aí eu vou compartilhar na tela com vocês. E é revisão para a prova. Professora, como é que vai ser a prova online? Vocês vão... Ela vai abrir lá no Moodle. Ela vai abrir no Moodle. Vocês têm uma chance só para fazer. Então tem que tomar muito cuidado. Ela vai ficar aberta até quarta-feira. Ela vai abrir hoje ou amanhã. Vai ficar aberta até quarta. Então vocês têm até quarta para fazer a prova. Oi. Todas? Mas, tipo assim, se eu Só terminar uma. de querer revisar, eu fiz errado. Calma aí que eu não tô ouvindo. Fala mais alto, não tô ouvindo. Fizer toda a prova. E Ah, aí eu posso voltar para revisar e fazer uma questão de novo? Quando eu ainda tiver entrado? pode, eu vou explicar isso para vocês. Tá bom? Deixa eu pôr meu fone para ver se eu consigo ouvir vocês melhor. Calma aí. O Samuel colocou. Conversa. Eu pego no fone da Cacau Show. Tá lá embaixo. Ó, vamos lá então. Eu vou fechar o áudio. Eu vou explicar como vai ser. Vou admitindo o pessoal ainda está entrando. O pessoal está acordando ainda. Eu vou dar algumas informações. Deixa eu lembrar como fecha o áudio. Pro, Oi. seu áudio tá muito baixo. Ah, ele ficou baixo? Calma aí. Agora melhorou? Melhorou? Sim. Ah, então é por causa do fone. Então eu vou ficar sem fone. Então, ó, eu vou fechar o áudio de todo mundo. Vou dar umas informações. Vou começar a aula. Lá no finalzinho, pode fazer pergunta, tudo bem? Beleza? E aí, conforme o pessoal for entrando,
eu vou admitindo o pessoal, tá? Então, pronto? Todos estão me ouvindo? Lembrando, ó, se precisar falar, tem que levantar a mãozinha lá do lado, tá? Vamos lá. Vou passar umas informações primeiro para vocês, para depois começar a aula de vocês, tá? Vamos para as informações. Essa aula dessa semana é a aula de revisão. Então, toda semana vocês vão receber aquele roteiro que vocês receberam já, aquela planilha com todas as aulas que vocês vão ter, tá? Por que isso? Porque ali a gente já manda o módulo, a página, vai ter o link para vocês assistirem a videoaula do objetivo, tudo para vocês já ficarem meio cientes de como vai ser a aula. E aí, nós vamos ter a aula da semana. A próxima semana, vocês já vão ser separados por sala, tá? Então, eu vou ter uma aula com o sexto A, uma com o sexto B, uma com o sexto C. Já não vai ser todo mundo junto. Vai ser tudo separadinho. Vocês vão receber o cronograma, tudo bonitinho com os horários das aulas. Igual vocês receberam essa semana. Toda semana vocês vão receber um daquele. E toda semana vocês vão ter uma atividade. Essa atividade dessa semana, ela é do primeiro bimestre. É para a gente fechar o primeiro bimestre. Ela vai substituir a P2, que não deu tempo da gente fazer. Porque a gente ficou em casa antes de fazer a P2. Então, a gente vai fazer essa prova online, tá? Como que funciona? Para tirar as dúvidas de vocês. A prova vai estar aberta para vocês lá no Moodle. Todo mundo recebeu a senha do Moodle, já entrou, alguns até já mandaram mensagens. Alguns viram a prova, depois ela foi tirada, porque ela tinha um erro e ela foi tirada e depois ela vai ser colocada de novo. Como que funciona esse tipo de prova? Vocês vão clicar lá e vai aparecer assim, ó, número de tentativas, 1. Iniciar prova. Vocês vão clicar lá para iniciar a prova. Vocês podem ver a prova, vai aparecer uma questão de cada vez. Igual a Ana Clara perguntou. Eu posso ver a questão e pesquisar? Pode, dá tempo. Porque ela não tem um tempo que vai fechar. Ela vai ficar dias aberta. Vocês pode abrir a questão, pesquisar no livro, na apostila, não tem problema. Clicou na resposta correta, vai aparecendo as questões. Pode ser que ela apareça embaixo, pode ser que vocês tenham que mudar de página e aí ela vai aparecer. Quando vocês fizerem as 10 perguntas, vai aparecer assim, ó, encerrar a prova. Vocês vão clicar em cima. Aí ele vai perguntar, tem certeza que você quer finalizar? Se vocês finalizarem a prova, já era, não tem como fazer de novo. Se vocês cancelar, dá para voltar e ver de novo se tá certo a prova, se fez tudo direitinho. Entenderam? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Depois que finalizou, mandou a prova, não dá para voltar, tá? Ô, professora. Oi. Mas e quem já fez a prova? Vai ter que refazer a prova na hora que voltar? Você finalizou a prova? Sim. Quem finalizou, não dá para fazer mais de novo. Tá, obrigada. Foi uma informação da Márcia ontem. Quem finalizou já, porque ela estava aberta, não tem como fazer de novo. Certo? Lá no documento que ela mandou, no arquivo que ela mandou, estava falando que era para esperar a live do professor. Vocês tinham que ter esperado, tá bom? Então, para as próximas, vocês esperam a live, porque o professor vai fazer revisão, vai fazer as explicações e tudo mais, e aí depois vocês fazem a prova. Tudo bem? Certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês, que a gente já perdeu bastante tempo aqui batendo papo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão me ouvindo? Faz joinha quem está me ouvindo, beleza? Vou compartilhar a tela. Deixa eu lembrar como é que faz. E aí a gente vai ver um PowerPoint. Beleza.
Vocês estão conseguindo ver? Então, faz joinha assim, ó. Sim. Quem tá vendo? História, sexto ano, bem grandão. Sim. Beleza? Então, vamos lá. Hoje vai ser uma revisão grande dos 3 módulos. São os 3 módulos que vão cair na prova. Vão cair na P2, tá? É tudo aquilo que não caiu na P1, tudo bem? Então, a gente vai ver o módulo 2, que são os mitos. O módulo 3, que é a ciência, como a ciência explica a origem da humanidade. E o módulo 4, todas as transformações que já são a cidade, certo? Aí. Professora. Vamos para o módulo 2. Lembrando o que é... Calma aí. Calma aí que eu preciso tirar... Aí. Vamos lá. Lembrando como que é os mitos, né? A prova que eu fiz para vocês, ela tá bem fácil. Ela tem uns uns textos para ajudar vocês, para vocês acharem a resposta no texto. Então, ela tá bem tranquila, tá bom? Então, vamos lá. Os mitos eram a forma que eles encontraram... Vai fazer isso na cozinha? Que eles encontraram para explicar os fenômenos que aconteciam. Então, eles não sabiam ciência, eles não tinham nenhuma noção de ciência. Então, a maneira como eles encontraram para explicar as coisas que eles viviam eram através dos mitos. Os temas eram bastante variados, mas os mitos normalmente são mitos de origem, certo? Que fala sobre formação do universo. Então, a origem do universo, a origem de plantas e animais, normalmente são plantas e animais fantásticos, né? Que tem asas, cavalo com asa, antropomórficos, que tem cabeça de um animal e corpo de outro, antropozoomórfico, enfim, que é tudo misturado. Então, são animais sempre fantásticos. A origem da humanidade, como surgiu o homem, a origem dos povos, como surgiu uma civilização inteira, de uma cidade, enfim, ela sempre vai falar da origem de alguma coisa. Sempre é um mito de transformação. Ele sempre aparece como algo se transformando em outra coisa, certo? Os mitos, eles têm diferentes funções, que a gente também já tinha estudado. Ele tem função mística, função cosmológica, função sociológica e função pedagógica, certo? O que é a função mística? Ele tenta explicar tudo de uma forma muito fantasiosa. Ele usa da própria religião, que a religião ela tem isso, o misticismo. Toda religião tem essa parte mística, da cura, do milagre, de coisas que a ciência, por exemplo, não consegue explicar. E a religião explica. A função cosmológica é a própria função da origem, principalmente a origem do universo. Cosmos significa universo, né? Essa função cosmológica de origem das coisas, né? De algo muito grandioso. A função sociológica, que talvez seja mais importante para nós, né? Que é o que está na linha de baixo, a gente consegue conhecer um povo, conhecer uma civilização, um grupo de pessoas através dos seus mitos, porque nos mitos tem tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles acreditam, né? Enfim, o mito, ele explica tudo isso, certo? Para conhecer o mito, é necessário conhecer o povo. Eu lembro quando eu falei isso para vocês, eu já tinha explicado essa parte para vocês. Se você não consegue conhecer o povo, você não sabe do mito. Então, por exemplo, o mito do Ganesha, lá na Índia, que fala do elefante, né? Que é quem conhece é aquele serzinho que ele é meio humano com cabeça de elefante. Esse mito não se aplica no Brasil, porque no Brasil não tem elefante, né? O elefante não é um animal da fauna brasileira. Então, se você falasse desse mito para os índios aqui do Brasil, eles iam rir da sua cara e falar: esse animal não existe, esse bicho não existe, esse mito não dá para acreditar. Então, o mito, ele tanto explica o povo, como ele também revela algo sobre o povo. Então, para eu entender esse mito, eu tenho que conhecer esse povo, certo?
Próximo. Não passa. Por que não passa? Ah, passou. Vamos lá. Oi. Sabe, a minha mãe já te mandou mensagem, mas eu não entendi a tarefa nova e não consegui fazer uma questão. Ah, tá bom. Eu acho que eu até expliquei para ela. A tarefa 9, ela era uma tarefa para vocês me entregarem. E aí a gente ia fazer junto. Então não deu certo. Então guarda ela, quando a gente voltar, a gente revê ela, tudo bem? Porque daí a gente faz na sala tudo junto, tá bom? Beleza. Eu não tô vendo vocês, porque se eu ver vocês, eu não vejo a minha tela, eu não tenho como ler. Então eu tô apagando vocês da minha tela só para ver o slide, tá bom? Mas aí eu já abro vocês daqui a pouco. Pro, o que é um minotauro? Ah, eu vou explicar. Vamos lá. O minotauro, ele é um ser mítico lá da Grécia, que ele é metade humano, então do pescoço para baixo ele é humano e só a cabeça é de touro, certo? Na prova tem a historinha dele, por isso que eu coloquei ele no slide, que é para vocês entenderem. O mito do minotauro era um mito muito importante para a Grécia, porque ele vai explicar a formação do povo grego, tá? Foi uma coisa que eu falei para vocês que eu ia fazer. Eu falei, quando chegar na Grécia, eu vou explicar esse mito, como o mito pode ser verdade e tudo mais. Então, não deu para fazer isso em sala, então eu coloquei na prova, certo? Então, vamos lá. Ele explica, é um mito, parece uma historinha bem boba, mas ele explica a formação da cultura creto-minoica. O que é uma cultura creto-minoica? Depois vai ter um mapa que vocês vão entender. É uma cultura da ilha de Creta com a cidade de Micenas. Então, ela é uma cultura creto-minoica e fala da formação do povo grego no primeiro período da história da Grécia, que a gente vai ver na apostila volume 3, eu acho, tá? Que é o que a gente já vai estar na escola. Volume 3 a gente já vai ter voltado. E aí a gente fala desse período pré-homérico. Ela conta a história mística mesmo, então ela tem essa parte mística do nascimento de uma criança, que é meio homem e meio touro. Vou admitir alguém aqui. Ela não faz parte de nenhum tempo conhecido por nós. Lembra? Todos os mitos, eles não têm data e não têm autor. Então, é uma característica do mito. Ele é de um tempo tão antigo, tão distante, que ninguém sabe de onde surgiu, ninguém sabe como surgiu, quem inventou essa história, e nem quem escreveu, não tem como saber, tá? Porque ele faz parte de um tempo muito antigo do ser humano. Ele era usado para ensinar, então ele tem essa visão pedagógica, ensinar ao povo a formação do povo grego e a necessidade de obedecer os deuses da Grécia, né? Vocês vão ver na historinha, a hora que vocês forem ler na prova, vocês vão ver essa obediência de obedecer aos deuses, porque os deuses gregos, eles são punitivos. Se as pessoas não faziam as coisas certas, os deuses puniam, tá? Calma aí que alguém levantou a mão. Deixa eu abrir. Quem que levantou a mão, pode falar. Pro, o que é um período pré-homérico? Tá, a história da Grécia, ela é dividida em 4 períodos. É pré-homérico, homérico, clássico e arcaico. Não, arcaico e clássico. E o pré-homérico, ele é o primeiro período. Então, ele é o período onde as cidades gregas, elas estão se formando ainda. O povo grego está se formando. Então, ele é um período muito antigo, certo? Nós vamos ver isso na apostila volume 3, quando a gente for falar da história da Grécia. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu fechar você aqui. Pronto, aqui tem um mapa da Grécia para vocês entenderem. A ilha de Creta. Você consegue ver o cursor? Oi. Alguém acabou de mandar no grupo aqui que não consegue entrar na live. Não consegue o quê? Foi o Gustavo, ele falou que não consegue entrar na live. Ué. Fala para ele ficar tentando, porque a hora que eu conseguir admitir ele, que a hora que ele tá aparecendo, eu tô admitindo. Tá bom? Vou desabilitar o som de vocês de novo. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha, tá?
Vamos lá. Aqui está o mapa da Grécia. A gente tem a ilha de Creta aqui embaixo, na parte sul. Então, o mito do Minotauro, ele está aqui na parte sul. E um pouquinho para cima, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas tem assim, ó, a cidade de Esparta, Argos e Micenas. Então, esse mito, ele é relativo a essas duas cidades, a cidade de Micenas e a cidade de Creta, porque o Minotauro, ele é de Creta. Eu coloquei algumas imagens. Calma aí. Eu coloquei algumas imagens para vocês verem. A primeira imagem é a ilha, ela fica no Mediterrâneo, por isso esse mar bem azul, bem bonito. Aqui do lado tem uma parte do palácio, são duas imagens com partes do palácio, ela chama Palácio de Knossos, que é a capital da ilha, ela está em ruínas, né? Mas era o palácio do rei Minos, esse rei ele existiu, tá? Embaixo a gente tem duas imagens de obras de arte, que são da época. Um é uma escultura do Minotauro, e toda quebrada, lógico, é muito antiga. Essas imagens têm mais de... Deixa eu pensar, ela deve ter uns 3.000 anos, tanto o palácio, as ruínas do palácio, quanto as imagens. Então, ela tem a escultura e do lado tem uma pintura. Ela é uma pintura em vaso, que mostra o Minotauro também, né? Então, era um mito que eles acreditavam mesmo e eles tinham muito na época, certo? Próximo slide. Deixa eu admitir. Peraí, Pro, por que o castelo tá em ruínas? Porque ele é muito antigo, ele parou de ser usado. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele parou de ser usado. Então, assim, ao longo do tempo, essas construções da antiguidade, elas todas estão em ruínas, tá? Dificilmente vocês vão ver um prédio dessa época, do Egito, da Grécia, de Roma, vocês vão ver um prédio desse inteiro e funcionando. Eles hoje são só atração turística, as pessoas podem visitar, podem entrar. Aqui ainda tem escavações, então é um sítio arqueológico, os arqueólogos, os historiadores ainda trabalham, tá? Então ninguém mora mais lá, por isso que fica em ruínas, né? Um tipo de construção, porque depois a gente foi melhorando essas construções. Então ninguém mais mora nesse lugar, tudo bem? Pode falar. Sou eu, Guilherme. O Minotauro, ele era do bem ou do mal? Porque para ter uma escultura dele... Então, vocês vão ver lá na historinha. Ele não era nem bem nem do mal. Ele tinha uma parte dele que era humano, né? E uma parte que era selvagem, né? Então, vocês vão ver que ele não tem, assim, essa noção de bem e mal. Mas ele tem, sim, uma parte selvagem. Ele se alimentava de carne humana. Então, era um problema que ele tinha, porque ele tinha que comer pessoas. Mas não era por maldade, era porque era do próprio ser que ele era, todo misturado, ele acabava comendo carne humana, certo? Desde quando o touro come carne humana? Então, né, é boa pergunta, porque o touro, ele é herbívoro, ele não come carne. Por isso que a gente come a carne dele, é a vingança. Por isso que a gente come a carne dele, é a vingança. Pode ser, pode ser. Que me livre, eu. Mas vamos continuar. Vamos continuar, senão a gente não termina. Oi? Eu como porque é gostoso mesmo. Que você mandou para estudar, eu não encontrei essa parte sobre o Minotauro. Não tem. Na parte que eu mandei vocês estudarem, não tem. Mas tem o mito dele na prova. Vocês vão ver que vão ser as questões mais fáceis. É a do mito do Minotauro. Por isso que eu coloquei ele no slide. Para vocês já terem uma noção antes da prova, tá bom? E tá certo, porque você mandou nas páginas, elas estão meio puladas. Estão meio puladas, porque não vai cair tudo aquilo, não. É só aquilo que eu mandei. Tá bom? Então vamos passar. Eu precisava... Professora. O nome dele já fala que ele é, né? Minotauro. E, na verdade, é porque o pai dele chamava Rei Minos.
E aí ele é o filho de Minos, né? Ah, é Minotauro. Seria Minotauro. Professora, Oi. Professora, Ah, o pai dele também era um minotauro? Ele tinha cabeça de boi? Touro aí? não, só ele mesmo. Quem levantou a mão? Professora, Oi. a gente tem que fazer a prova quando? A hora que ela liberar para vocês, vocês têm até quarta-feira da semana que vem para fazer. Mas é tipo a prova, é tipo assim, a gente entrou, tem 50 minutos para fazer que nem na escola. Não, vocês vão ter vários dias para fazer. Só não pode finalizar. Não, mas tipo, quando você entrou uma vez, você não tem tempo. Não, acho que não. Ninguém falou de tempo para mim, não. Mas eu posso tirar essa dúvida depois com a Márcia e mandar para vocês, tá bom? Ô, Pro, Oi. você sabe como que foi essa mutação aí do Minotauro? Não, gente. Lembra, o mito não tem explicação lógica. Não tem ninguém da onde a gente tirar informações. Cada lugar da Grécia vai contar esse mito de um jeito diferente. Então não tem como saber, tá bom? Então ele simplesmente nasceu com cabeça de touro? Vocês vão descobrir na prova que tem lá um motivo dele ter nascido com a cabeça de touro. Então tá, né, Pro? Ele deve estar correndo atrás de humana e ele caiu e rolou junto aí. Não, vocês vão descobrir. Ô, Pro, Desabilitem começa o som. módulo 3 já. Hã? Melhor Desabilitem começar o o som módulo 3, de senão a gente vai vocês. ficar no módulo 2 o dia inteiro. Vamos lá, que senão eu não consigo Pro, você terminar. vai postar essa live? Eu posso, vai postar sim. A live É porque vai eu estar não tava disponível para conseguindo vocês. entrar. Tá, a live vai estar disponível para vocês sim. Tá bom, Ela já está sendo gravada, automático. Tá bom? Vamos lá. Desabilitem o som aí de vocês. A ciência é a origem da humanidade. A gente já vai para o módulo 3, que é a parte científica, onde a gente viu assim, ó, os documentos que os historiadores usam para organizar e comprovar esses relatos. A gente tem várias fontes. Na pré-história, a gente usa mais a fonte material e a fonte de desenho, né? Depois nós temos o trabalho com as hipóteses. Então, quando a gente fala de ciência, dessa origem científica, a gente só trabalha com hipóteses. Então, a gente tem várias hipóteses, só que nenhuma é comprovada, porque a ciência ela muda a cada descoberta. Para estudar a pré-história, a gente usa vestígios que indicam a presença dessas diferentes formas humanas, que a gente chama de hominídeos. Então, tudo que os primeiros homens lá deixaram, os hominídeos, a gente vai pesquisando e vai tentando construir essa história, certo? Homo habilis é o primeiro homem que a gente vai estudar, que vai cair na prova. Significa homem habilidoso, que é o que tem hábito. Ele está entre o Australopithecus, que não vai cair na prova, e o gênero Homo já, que é o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. Ele tinha uma estrutura da mão diferente, com o dedão opositor, então a gente tem vários dedos que apontam para cima, opositor para baixo, que conferia para ele a habilidade, por exemplo, de garra, né? Que ele consegue agarrar as coisas que os outros não conseguiam, tá? Eles faziam ferramentas de madeira, de pedra lascada, que é uma característica dessa parte da pré-história, sempre o uso da pedra lascada. Ele tinha um crânio maior que o Australopithecus, por isso ele era um pouco mais inteligente. Ele tinha esconderijos, né? O texto da apostila de vocês fala que ele tinha esses esconderijos para guardar as ferramentas e usavam até bolsas. Lá na apostila de vocês está como alforjes, alguma coisa assim. Que são bolsas que eles usavam para guardar essas ferramentas, certo? O Homo habilis é bem tranquilo. O próximo, o Homo erectus. O Homo erectus significa homem reto, o homem que anda reto, tá? A principal característica é o fato dele ter condições físicas para andar com duas patas, com as pernas, só. Por quê?
o Australopithecus, o Habilis e tudo mais, eles ainda tinham que se apoiar em 4 patas. Eles tinham a parte de cima do corpo muito maior do que a parte de baixo, certo? Por causa disso... Não tá direito. Ele tinha... o Homo erectus, ele foi desenvolvendo as pernas mais fortes e mais alongadas que possibilitou ele andar, né? O que os outros não tinham. Ele está na mesma linha evolutiva do Habilis e do Homo sapiens. Eu falei para vocês que a gente tinha outras ramificações de hominídeos. Elas começaram a ser extintas. Então, nós viemos do Australopithecus, que evoluiu para um Habilis, que evoluiu para o Erectus, para o Sapiens. Então, eles estão na mesma linha evolutiva, tá? Ele tinha o cérebro maior ainda do que os anteriores, que é o Habilis e o Australopithecus, assim como o tamanho do corpo também é maior. Então, você pega um Australopithecus, eles vão ter um adulto, 1,20 m. O Habilis, ele já vai ter 1,50 m. Não chega a isso, 1,40 m. O Erectus, ele já vai ter 1,50 m. Ainda é mais baixo que eu, só para vocês terem uma ideia de que eles não eram grandões, assim como aparece nos filmes, tá? E ele adquiriu do Habilis essa habilidade de fabricar ferramentas. Então, é uma coisa importante também. O que vocês têm que perceber é que cada hominídeo que vai surgir, ele vai ter alguma coisa do outro, tá? Então, por exemplo, o Habilis, ele herdou algumas características do Australopithecus, tá? O Erectus, ele herdou alguma coisa do Habilis. O Sapiens, ele herda alguma coisa do Erectus, e assim por diante, até chegar a nós, certo? É como se ficasse só as coisas boas. Ah, isso não funciona, a gente tira. Isso funciona, a gente continua, tá? Isso que é o processo de evolução. O Homo sapiens significa o homem que sabe. Ele é o último do gênero Homo, então nós somos sapiens, nós temos um subgênero que é sapiens sapiens, tá? Ele tem o cérebro muito maior, então o crânio dele é maior e a boca é menor. A gente viu isso na apostila de vocês, tá? O Australopithecus, ele tem um bocão e uma cabeça pequena, porque o cérebro é pequenininho, ele pensa menos. O Sapiens, ele já vai ter um crânio grande, uma cabeça grande, porque o cérebro é maior e a boquinha menor, tá? Ele tem o cérebro maior, mais capacidade de raciocínio. Ele pensa mais, é por isso que ele é o homem que sabe. Ele é capaz de aperfeiçoar técnicas mais antigas e resolver problemas simples. Então, ele vai pegar, por exemplo, uma ferramenta que já se fazia lá, que o Habilis fazia, que o Erectus fazia, e ele vai aperfeiçoar essa ferramenta, transformar essa ferramenta em algo melhor. Ele consegue ver no meio que ele está um problema, consegue resolver esse problema simples. Tá? Ele tem o corpo maior, ele é mais alto e tem o corpo mais alongado, tá? Até chegar a nós, assim, nessa estatura que a gente tem, tá? Que uma média de 1,60 para a mulher, 1,75 para o homem, que é mais ou menos uma média que é o normal, tá? Qual que é a diferença do sapiens para o sapiens sapiens? Homo sapiens significa homem que sabe. Sapiens sapiens significa o homem que sabe que ele sabe. Então, eu lembro que eu falei para vocês dos Crudes. A família Crude, eles são sapiens. Eles têm algumas técnicas que eles usam, eles sabem caçar, eles usam alguns instrumentos, eles já têm roupa, eles desenham na parede, eles resolvem problemas simples, por exemplo, sobrevivência. Eu preciso sobreviver, eu vou me esconder, então eu vou ficar escondidinho. Eu preciso caçar um animal, eu vou usar a família inteira para caçar o animal. O Gai, que é aquele mocinho que aparece depois, ele já é um sapiens sapiens, né? Então, ele sabe que ele sabe. Ele já tem essa noção que ele pensa, que ele pode usar esse pensamento, esse raciocínio, para desenvolver mais técnicas e resolver problemas mais complexos. Então, por exemplo, ele consegue fabricar fogo de forma mais fácil. Ele conhece os animais em volta e ele sabe que ele pode usar, por exemplo, um animal contra o outro. Ele sabe usar sapato. Não se usava sapato na época, mas é um exemplo. Se eu estou andando e o pé está machucando, eu vou criar um sistema, algum instrumento para
proteger o meu pé, né? Eu vou usar roupas melhores, mais confortáveis. Então, esse é o Sapiens Sapiens. Tudo bem? Próximo, os hominídeos na América. Existem diversas teorias, tá? Eu resumi, assim, rapidamente as teorias que tem na apostila de como esses hominídeos chegaram na América. Primeiro, a hipótese asiática. Na apostila de vocês tem duas asiáticas. Aqui eles teriam vindo por terra, então eles cruzaram lá o Estreito de Bering e vieram por terra, ou pelo mar. Então eles vieram pelo mesmo lugar, só que navegando pelo mar. Sora, eles sabiam navegar? Sabiam, tá? Os sapiens já sabia navegar e já fazia canoa e jangada, tá? Calma aí que tem gente levantando a mão, eu já vou deixar falar no finalzinho. Sempre nessa hipótese asiática, eles vieram do norte para o sul. A hipótese polinésia, de que eles teriam vindo navegando entre as ilhas do Oceano Pacífico, lá da Austrália, por exemplo, pelas ilhas da Polinésia, chegando na América do Sul primeiro. Essa última teoria, ela ganhou muita força por conta dos estudos arqueológicos. Dois estudos que foram importantes. Achados em Monte Verde, no Chile, tá? E a descoberta da Luzia, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Por quê? Esses fósseis são os mais antigos da América. Eles são mais antigos do que qualquer outro fóssil, tanto no Chile quanto no Brasil, que eles estão praticamente assim na mesma direção. E aí, eles acham que essa ocupação teria começado primeiro no sul e depois ido para o norte. Mas lembrando que são teorias, que são hipóteses, cada estudo, cada achado, essas datas elas mudam, essas teorias mudam. Tudo bem? Próximo. Eu vou falar tudo primeiro para não perder nenhum slide. No finalzinho a gente abre para vocês fazerem perguntas, tá? Porque daí eu saio da tela e aí eu consigo ver vocês. Vamos lá. Transformações, paisagens e sociedade. É o módulo que fala de como o homem deixou de ser nômade, passou a ser sedentário e passou a ter cidades, tá? A usar diversos instrumentos, enfim, várias coisas. Para isso, vocês têm que entender que a pré-história é dividida em duas partes. Paleolítico, significa pedra velha, ou idade da pedra lascada, e o neolítico, que é pedra nova, idade da pedra polida. Por quê? Depois eu vou mostrar uma tabelinha, vocês vão entender. Esses dois períodos, eles são bem divididos, tá? Existem mais divisões, a gente não vai estudar isso, porque é muito, muito difícil para vocês, mas vocês saberem essas duas, tá ótimo. O Paleolítico, que é o mais antigo. Todos os homens eram nômades, então eles não tinham moradia fixa, né? Eles ficavam passeando de um lugar para o outro, porque eles eram caçadores e coletores. Então eles precisavam se locomover para encontrar melhores condições de vida, seja comida, seja clima, hoje está frio, eu vou para um lugar mais quente. Vocês têm que entender que essas migrações, elas não eram diárias, tá? Não é assim, hoje está frio, eu vou para um lugar mais quente, está quente, eu vou para um lugar mais frio. Não, eles chegavam a passar 20, 30 anos num lugar e depois migravam. Por quê? Porque a gente tem oscilações de tempo. Lembra do filme Era do Gelo, o 1, que vem a Era do Gelo mesmo, essa Era do Gelo aconteceu há uns 20 mil anos atrás, e o homem foi pego de surpresa, ele teve que fugir, que é a história do filme, né? Os homens vão fugir, acabam esquecendo uma criancinha e os animaizinhos vão ajudar essa criancinha. É um menininho, né? Ou aquele lugar passa por uma desertificação e acaba a comida, que foi o que aconteceu no deserto do Saara. Ele era uma floresta e ele desertificou. Não foi por causa do homem, foi natural, tem lugar que desertifica naturalmente. Já no Neolítico, ocorreu uma revolução agrícola. E aí os homens se fixaram e fixaram moradia. Por quê? Porque não dava para abandonar a agricultura. Eles tinham que sair, eles tinham que ficar lá para cuidar da agricultura. Certo? Vamos mudar de novo. Aqui a gente tem a divisão certinha para vocês. O Paleolítico, pedra lascada, que tem na apostila, aquela pedra que era lascada. Eles faziam a coleta, a caça e a pesca. Tá? Eles eram nômades, não tinham moradia fixa, não tinham casas, tá? Eles acampavam nos lugares. Faziam pinturas rupestres e esculturas, principalmente femininas, que são aquelas mulherzinhas que tem na apostila também.
Eles já sabiam domesticar o fogo, isso foi feito pelos erectos, tá? Os erectos já sabiam domesticar o fogo, usar o fogo em proveito próprio. E já aparece o primeiro tipo de religiosidade. As próprias menininhas lá, as Vênus, já é um tipo de religiosidade. Enterrar os corpos, guardar os corpos, fazer um ritual para enterro, também já é uma noção de religiosidade, tá? No Neolítico, professora, essa parte do Paleolítico, ela desaparece? Não desaparece. Ela vai continuar no Neolítico e ela vai ser aperfeiçoada. A pedra lascada vira pedra polida, porque ela é mais útil e melhor, mais eficiente. A coleta vai virar agricultura? Não. Eles vão continuar coletando. A gente faz isso até hoje, tá? Gente que mora no sítio, pega coisa para comer da própria natureza. Isso é super comum. Mas tem a agricultura. Existe caça e pesca até hoje? Existe, mas também existe a criação de animais, tá? Porque é uma reserva de comida excelente. De nômades, eles passam a ser sedentários. Existem povos nômades ainda hoje? Existem. Ciganos são nômades, por exemplo. Eles não ficam sempre no mesmo lugar, não. Eles ficam viajando. Quem mora num circo, tem circo aqui na cidade, eles são nômades. Eles ficam um tempo num lugar, voltam, vai para outra cidade, vai para outra cidade, assim por diante, certo? Mas a maior parte da população é sedentária. Tem casa, tem trabalho fixo, né? Tem os móveis, tem as coisinhas dentro de casa. Continuam fazendo pinturas? Continuam fazendo esculturas, só que isso vai desenvolver. Então, não é mais aquela pintura feinha na parede, embora eu ache elas bonitas, né? Mas elas são bem rudimentares mesmo. Vão começar a fazer pinturas até chegar num Da Vinci, numa Mona Lisa, certo? Mas o que eles aprendem? Tecelagem, fazer tecidos, cerâmica para armazenar as coisas, tá? Tem uma cerâmica aqui, que eu estava tomando café, e cestaria, são aqueles cestos de palha para armazenar as coisas também. A domesticação do fogo ajuda na metalurgia, tá? O homem, que é a última parte da apostila, eu acho, que é o homem aprendendo a mexer com ouro, bronze, cobre, ferro. Isso vai facilitar muito a vida do homem, porque ele vai fazer instrumentos que vai substituir a pedra, tá? A gente vai entrar na era do metal, tá? Vai sair da era da pedra para entrar na era do metal, que já são os gregos. E aí vai facilitar muito a vida deles também. E aí surgem as primeiras cidades, certo? Organização social. Também que eu tenho que ver meu tempo, quanto que eu tenho de tempo. Nossa, eu tenho pouco tempo. Vamos lá. Organização social. Domesticação de plantas e animais fez com que os humanos se sedentarizassem. Eles precisavam se sedentarizar para poder tomar conta do animal e das plantas. Esse processo fez com que eles desenvolvessem vários aspectos das suas vidas. Por exemplo, tiveram que aprender sobre agricultura. Qual eram as melhores plantas, a melhor época para plantar, as estações do ano. Por isso que eles aprenderam matemática e astronomia, porque eles tinham que aprender a contar. Vai surgir calendários, por exemplo. As estações do ano eles tinham que saber direitinho. Isso eles tinham que prestar muita atenção na natureza. Aprenderam a usar o fogo para fazer o pão. Guardem bem essa informação. Pão, base da alimentação humana durante muitos e muitos anos e até hoje, tá? Só no Brasil que se come arroz e feijão, pessoal. No resto do mundo, o pão ainda é base da alimentação. Para fazer o pão não era fácil. Tinha que plantar o trigo, moer o trigo para ele virar farinha, fazer a mistura da farinha, assar para ter o pão. Então, foi um desenvolvimento para o homem muito grande. Acabou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou interromper o compartilhamento. Agora, eu vou ativar a mãozinha aqui da Aline. Pode falar, Aline. Pro, não era meio perigoso viajar de canoa? Era perigoso, sim. Mas eles faziam, como faz até hoje. Até hoje tem povos lá na Polinésia que eles andam de canoa normal, assim, tipo a Moana. Lembra do desenho da Moana? Ela não sai de jangadinha? Normal. Para eles é super normal, tá? Quem mais? Guilherme. Deixa eu ativar o do Guilherme. Fala, Gui. Ô, Pro, tipo, se ele não tivesse existido, nada que estaria aqui seria
estaria vivo, porque a gente foi uma criação deles, por exemplo. Se ele não Sim. tivesse descoberto o fogo, a gente não teria comida para comer, praticamente. Não teria animais para, sei lá, comer também. Tudo por Isso causa mesmo. deles. O Por que isso que vocês eles têm- foram desenvolvendo. Isso, o que vocês têm que entender é que é para isso que a história ela serve. A história serve para a gente entender o quanto é importante essas coisas do passado. Realmente, se, por exemplo, um hominídeo não tivesse tido a ideia de vir para a América, não teria ninguém aqui. Como tem um monte de ilha que não mora ninguém. Se alguém não tivesse lá batido as pedrinhas lá, vamos fazer o fogo. Ah, o fogo é legal. Vamos ver para que serve. Vamos pôr a batata lá para ver se cozinha, né? Vamos, sei lá, tirar o leite da vaca para ver se dá para tomar. Se ninguém tivesse feito essas coisas, nossa vida seria totalmente diferente. Então, na verdade, a história serve para a gente entender exatamente isso. Que o homem ele foi se desenvolvendo, até chegar no que a gente tem hoje. E vai desenvolver mais ainda, certo? A gente está nesse período, né? A gente está num período de crise muito grande e as pessoas estão assim, ó, a gente teve que aprender a mexer em aplicativo que a gente não sabia, a gente teve que aprender a comer coisa que às vezes a gente não comia, os cientistas tentando descobrir vacina. É nesses momentos que a humanidade ela se desenvolve. É sempre numa necessidade. O homem só se desenvolve quando ele tem necessidade. Quando tá tudo bem, ele fica de boa, não preciso fazer nada, tá tudo bem, não vou fazer nada. Quando tem uma crise, quando gera uma necessidade, o homem corre atrás para as coisas que ele tem que fazer. Certo? Deixa eu dar a palavra aqui para Ana Paula. Oi, Pro. Oi. Eu tenho uma pergunta. Quando começam a saber, tipo, vou tirar o leite da vaca para ter leite. Vou fazer fogo para ter água, alguma coisa para ficar assada. Eles começam a ficar assim, sedentários nessa época? Exatamente. Na verdade, assim, ó. Quando ele começa a fazer a plantação, ele percebe que ele não pode mais sair e deixar a plantação ali. Porque a hora que ele voltar, a plantação morreu. E aí ele começa a perceber que a plantação é boa. Por quê? Porque ela é uma reserva de comida. Ele não precisa mais correr os perigos para achar a comida. Ele tem comida lá pronta. E aí é um processo, lembra que eu falei para vocês? É um processo tipo 3 porquinhos. Ele tem lá a comida. Então, vem o bicho comer aquela comida. Ou vem outros homens para atacar aquela comida. Aí eu vou cercar aquela comida. E aonde eu moro? Com palha. Não deu certo, o bicho entrou do mesmo jeito. Então eu vou pôr madeira. A madeira apodrece. O rio subiu lá, apodreceu tudo. Então eu vou fazer de pedra. Aí algumas cidades começam a desenvolver o tijolo. Cerâmica, tijolo. Cerâmica não é só caneca e prato. É tijolo. Vamos construir de tijolinho. E aí começa a sedentarização, até chegar onde a gente tem hoje, certo? Se a gente pega essas casas do começo, vocês falaram, por que ninguém mora lá? Porque é bem rudimentar. Se pegar o que nós temos hoje, por exemplo, não tem como você ter naqueles templos energia elétrica, porque não tem a fiação que passa, não tem rede de esgoto. Você vai no banheiro, não tem por onde sair a sujeira, porque não tem esgoto. E por isso que ninguém mora lá, porque não pode destruir para construir essas coisas, então ninguém mora. Alguns lugares dá para adaptar, outros não dá. E aí vai ficar lá só para visitação, entenderam? Então a gente vai construindo novas coisas que facilitam a nossa vida, certo? Imagina a gente ter que ainda acender a lâmpada, a vela, fazer xixi no pinico e jogar fora na rua. Vocês vão aprender isso no 7º ano, no final do ano. Jogar o pinico para fora da janela, imagina a sujeira, imagina o fedor, não dá. Então a gente vai se adaptando, certo? Mas é isso mesmo. Conforme eles foram aprendendo as coisas, eles perceberam que eles tinham que ser sedentários, que não dava mais para ficar viajando. Mais alguém tem perguntinha? Guilherme, você quer perguntar de novo ou pode abaixar sua mão? Eu vou abaixar a mão.
Quem que é a Ana Paula? Você, Ana Paula? Eu. Você quer perguntar? Não. Não? Pedro, calma aí. O Pedro levantou a mão. Fala, Pedro. Oi. Assim, na estrutura, casa de tijolo é melhor que pau a pique, né? O que é? Eu não entendi. Fala de novo. Casa Na de tijolo? estrutura, Ah. na estrutura, é melhor do que pau a pique, né? O tijolo é melhor que o pau a pique. Tem só 2 probleminhas. O tijolo, ele tem que ser cozido. Então, assim, as primeiras casas, elas eram feitas tipo pau a pique. Pegava o barro e colocava na parede. Ou fazia o tijolo mesmo de barro e empilhava. Qual é o problema? A hora que chove, a hora que o rio sobe, que molha, ele esfarela, porque é barro. É barro igual a argila que vocês fazem em trabalho de escola. Ele racha todinho e quebra. Quando eles aprenderam a queimar, porque a cerâmica, vou pegar aqui a minha canequinha para vocês verem. Quando você tem a cerâmica, que ela é feita assim bonitinho, ela é colocada num forno. E aí ela não quebra mais. Você pode lavar, pode fazer o que quiser, ela não vai quebrar. Ela só vai quebrar se jogar no chão. Aí ela racha, lógico. Mas quando eles aprenderam a queimar o tijolinho, aí a casa deu certo. Mas até lá, ela é ruim igual o pau a pique. Tá? O pau a pique é uma casa de barro. Só que ela é de palha, né? É palha, e aí vai colocando barro assim para cobrir, para não chover dentro, para não entrar bicho, para não ter vento, essas coisas. Certo? Certo, amores? Eu vou... Deixa eu ver como eu faço para ativar... Não sei. Aqui, ativar som de todos. Todos podem falar agora. Posso sair? Você acha que é real? Não estou ouvindo. É real. Não dá, Gente. Levanta a mão se alguém tiver perguntinha. Fala. Aí, eu vou desabilitar o som de novo, porque não dá para ouvir. Tem muita interferência. Carol, deixa eu achar a Carol. Caroline. Fala, Carol. Ô, Pro, quando vai ser a atividade avaliativa de estágio? Eu acho que ela vai postar hoje ou amanhã e vai ficar aberta até quarta-feira. Tá bom? Então, vocês têm que ficar entrando lá no Moodle para saber se já está disponível. Tá. Tá bom? Mais alguém tem pergunta? Eu vou fechar, porque já está dando meu tempo. Se alguém tiver dúvida, manda para mim lá na Agendedu ou no Moodle, tá bom? E aí eu respondo para vocês. Tá bom, pessoal? Ó, beijos para todos. Espero ter ajudado. Estudem bastante. Vai cair só aquelas páginas mesmo, vocês vão ver. O vídeo vai estar disponível para vocês. Ele já vai estar salvo na nuvem, aí eles vão subir para o YouTube. Então, se alguém tiver dúvida, vai lá, tá bom? E eu vou ver com a Márcia se tem como a Márcia mandar esse slide que eu usei lá para o Moodle também. Aí vocês têm acesso ao slide com as imagenzinhas, o mapa, tudo bonitinho. Tá bom? Beijos para vocês, que agora vocês têm aula com outro professor. Eu vou encerrar, sai todo mundo da sala e entra todo mundo com o próximo professor. Beijos para todos, pessoal. Saudades de vocês.